Olá, e vamos iniciar a nossa aula número 4 dessa série de 5 encontros de lettering. E na aula de hoje nós vamos fazer um estudo baseado no lettering da designer Martina Flor. Martina Flor é uma das maiores, melhores designers na área de lettering e a gente vai fazer um estudo de caso baseado nesse lettering chamado We Make Together. Eu vou fazer uma variação. Vou usar a frase Only You, que eu entendo que é uma frase romântica, uma frase de uma música também, né? Então eu achei que combinaria fazer uma variação baseada nesse trabalho da Martina Flor. Então inicialmente eu vou trabalhar com uma fonte universal, né? E dentro da minha biblioteca de tipografias, eu vou procurar uma tipografia que seja caligráfica. Achei aqui a script e eu fiz, dessa vez eu vou trabalhar com as letras minúsculas, tá? Porque eu quero que fique um desenho mais delicado e também eu quero aproveitar esses ligados que tem na tipografia para fazer um estudo baseado no trabalho da Martina Flor. Como vocês podem ver, no trabalho da designer, ela fez todas as linhas que são retas, né? Os traços, ela fez como se fossem pequenos tickets, né? Pequenos elementos pontiagudos, né? Então eu vou fazer a mesma coisa, vou trabalhar dentro dessa perspectiva, utilizando a ferramenta Pen Tool do Illustrator, né? E vou trabalhar esse elemento da colorização que ela faz na questão da construção da letra. Né? Essa letra ligada, quando você vai fazer uma caligrafia manual, geralmente esses ligados você vai fazer uma espécie de um segundo movimento. Então essa linha colorida ela reforça esse tipo de construção que ela fez de maneira muito inteligente, muito bacana. E eu acho que é muito importante trazer para cá também estudos, né, que eu mesmo faço de grandes designers ou artistas, né? Então, por isso que eu estou trazendo esse raciocínio. Eu achei um lettering bastante simples, mas com vários elementos para serem ensinados aqui, principalmente quando a gente utiliza o Illustrator. Então, todas as partes que a letra ela vai finalizar, eu vou fazer esses 3 ou 4 efeitos, né, esses desenhos, dando uma impressão como se fosse um papel rasgado, tá? Isso vai dar um pouco mais de dinamismo no desenho, né? E aí, faço essa montagem. Reparem que vai ficar um desenho em cima de uma fonte tipográfica, ou seja, de uma fonte editável. Para isso ser um trabalho que a gente não vai ter problema, que de repente vai mandar para um outro computador, ou vai salvar esse arquivo aberto, né? Ou seja, em formato AI, e vai abrir em outra versão. Para não ter nenhum problema, nós vamos transformar toda a tipografia em desenho, ou seja, nós vamos criar um outline e depois, com a ferramenta Pathfinder, nós vamos unificar todos esses traços, tá? Procure fazer com bastante calma. Como vocês podem ver, esse vídeo ele está acelerado, né? Eu realizei esse lettering mais ou menos em torno de 40, 50 minutos, né? Então, faça com calma, faça acertando os elementos, não tenha pressa, né? Porque o grande elemento aí que fica bacana é dar uma sensação de naturalidade no traço, né? Então, procure fazer com bastante calma. Então vejam, pessoal, também procurem fazer os rasgos, né? Para mim é como se fosse rasgos. Procure fazer de maneira informal, um por vez, para que fique um movimento mais orgânico. A natureza vetorial deixa o desenho muito duro. Então vamos tentar já trabalhar isso de uma maneira um pouco mais livre, né? Para que realmente não fique tão mecânico o desenho. Vale lembrar que a ideia do lettering é dar uma impressão de que isso foi feito à mão, né? Então, vamos buscar esse efeito mais
informal. Então não se preocupa, tem que ter 3 rasgos, tem que ter 4, 5. Você vai fazer quantos você quiser. Pode ter alguns que só tenha 2, outros só tenha 3. Então você pode ir bem livre, que não vai ter problema nenhum, não. Muito pelo contrário, eu acho que aí é que vai dar uma cara mais orgânica no seu trabalho. Bom, pessoal, a gente já vai trabalhando. Uma coisa que é importante, que eu acabei não comentando, né, nessa montagem do Only You, né, eu quis fazer de uma maneira que a pessoa realmente não tenha nenhuma chance de ler You primeiro. Então eu coloquei o Only não só em cima, mas coloquei ele mais para a esquerda. Então a ideia é fazer com que a pessoa realmente leia primeiro o Only. Tá? Agora, isso não é uma regra, vai depender da intenção que você tem. Então procure fazer alguns testes antes, né? Umas 3, 4 opções, e a partir daí você vai fazer a sua montagem. Como aqui é um vídeo tutorial, um vídeo instrucional, já fiz logo essa opção e vou me manter nela. Agora, num projeto mais extenso, vale a pena você fazer diversas experimentações e enviar para o seu cliente. Esse tipo de trabalho ele é muito interessante para estampa de camiseta, estampa de caneca, outdoors. Isso é uma flexibilidade que o Illustrator possui. Né? Ele, por ser um software vetorial, você consegue fazer diversos tamanhos sem perder a qualidade. E isso é muito positivo desse software, além de ser bastante poderoso na questão do desenho. Né? Agora, vale afirmar que essas técnicas aqui dá para fazer em qualquer software, desde que tenha a ferramenta Pen Tool. Pessoal, agora é um cuidado que vocês vão ter que ter. Vocês vão ter que pensar como fazer essas linhas mais coloridas. Como esses ligados, né? Então você tem que tentar desenhar ou tentar imaginar de uma maneira que a caneta tivesse perdendo tinta, né? Para dar uma espécie de tridimensionalidade. Então, é uma coisa que você vai ter que ensaiar e você vai observando se o trabalho fica bom ou não. Outra coisa também muito importante é tomar cuidado com a base preta, né, atrás, para que ela não sobreponha, né? É muito importante que a pessoa não sinta que você vetorizou por cima. Né? Então tente fazer com bastante atenção, com bastante calma, com acabamento, tá? No meu modo de entender, nesse tutorial faltou esse acabamento, mas é muito mais pela velocidade, né? Pelo tempo curto de fazer a ação, mas eu entendo que ele merecia mais lapidação, né? Mas quando você for fazer o seu desenho, procure fazer com um pouco mais de calma, no seu tempo, e aí você vai ver que vai ficar um resultado mais caprichado, né? Vai ficar um resultado do qual a pessoa vai imaginar que você deu a pincelada e quando ela volta tá um amarelo, né, no caso, que é esse que é o objetivo. Então, utilizando a Pen Tool, nós estamos pegando essas linhas que são as linhas oblíquas, né? São as linhas que ficam atrás da letra, né? E aí a gente joga uma pequena cor, que eu achei uma sacada muito bonito, muito interessante da Design Martina Flor. Parece que é uma fita, né? Parece aquelas fitas de ginástica olímpica, né? Aquela de dança, né? Da qual um dos lados da fita está numa cor e o outro lado aparece, né? Então fica muito bonito esse resultado. Realmente é uma designer fantástica, né? E que eu recomendo vocês pesquisarem tanto o blog dela quanto os cursos que ela oferece, palestras e tudo mais. Realmente é uma artista ímpar, né? E a gente traz aqui uma pequena amostra, na verdade, do trabalho para ter uma ideia, que é a função mesmo do nosso curso, né? Esse daqui é essa série de vídeos, não só essa série de vídeos, mas o canal em si, ele tem essa missão, né, de oferecer
vídeos tutoriais para designers, artistas, iniciantes e intermediários. E essas indicações fica aqui para você se desenvolver ainda mais, né? Para você avançar, para você ter um ponto a mais, né? Então, se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar na área de lettering, você pode pesquisar tanto o trabalho da Martina Flor quanto de outros designers de lettering. Aí você vai se aprofundar mesmo e vai se desenvolver. Agora, aqui é como se fosse um insight, né? Digamos, olha, dá para fazer isso daqui. Bom, pessoal, nós temos aqui o only, né? Veja que a gente já vai fazendo essa experiência, né? Dentro da primeira letra. O you, nós vamos utilizar uma fonte, uma cor mais leve, né? São cores complementares, então eu vou utilizar o amarelo e o magenta. Depois eu vou ajustando aí nesse caso as tonalidades, tá? Inicialmente eu vou usar essas duas cores, tá? Essa que seria a ideia. Talvez eu mude no meio do caminho, de repente trabalhe aí alguma outra cor, mas num primeiro momento eu gostaria de trabalhar as cores complementares do espectro CMYK, que dá certo. Então nesse caso, por exemplo, se eu quiser misturar cian e amarelo, por exemplo, jogar as duas, dá certo. Se eu quiser magenta e cian, magenta, amarelo, como elas são complementares e como são duas palavras, vai dar esse choque de dualidade e fica bem interessante. Se você trabalhar cores análogas aí, ou seja, a mesma cor, só que com tonalidades diferentes, eu acho que vai perder o impacto da ideia de ser duas palavras. Mas aí fica ao seu critério fazer esse teste. Eu recomendo que você utilize cores complementares. Inclusive, no próprio trabalho da Martina Flor, o lettering ele é complementar. Então vamos lá trabalhando. Esse é um trabalho interessante que no trabalho da Martina as linhas, né, que vão bem para fora mesmo, ela deixou um pouco acentuado, um pouco maior, né? Então depois vale a pena fazer uma revisão. Vou deixar assim inicialmente, porque fica mais rápido, né, pra gente ir trabalhando, mas depois vale a pena a gente aumentar essas linhas que vão realmente para fora, como se fosse uma grande pincelada, né? Então depois eu acho que vale a pena aumentar. Acho que eu já vou fazer isso logo, já deixa aumentado, né? Para dar realmente uma impressão assim de pincelada, sabe? Uma coisa que é interessante nesse tipo de trabalho é você o tempo todo tá trabalhando em detalhes, né? Zoom. Então de vez em quando é interessante que você possa tirar o zoom, dar uma olhada no geral, né, na cena, e aí depois você volta. É sempre bom esse exercício, porque quando o trabalho fica muito assim no destaque, você meio que perde o referencial. E aí você pode fazer um trabalho que fique aquém, né, do que você havia planejado. Vamos agora para o you, né? A experiência da primeira letra já ajuda a fazer o you bem mais rápido, né? Então, e com mais desenvoltura. A ferramenta Pentool ela não é tão simples, né? Mas no Illustrator ela é mais intuitiva. Então, por exemplo, você sempre tem que pensar no meio do desenho. Então você tem um ponto de chegada, um ponto final, né? Uma dica é você sempre usar a Pen Tool como se você usasse o ponto final, aí você faz um ponto no meio, você corta. E como é que você corta? Apenas clicando no próprio ponto, né? Aí você acaba cortando para você ter mais mobilidade para fazer de novo um entortamento, né, da linha. Aí você vai no ponto final e aí você entorta e fecha,
tá? Isso daí vai dar muito mais certo do que, por exemplo, você tentar fazer um ponto inicial e um ponto final. Nem sempre a curvatura vai sair do jeito que você quer. Você pode usar como alternativa pincel também nesse desenho. Só que lembrando, aí você vai ter que fazer o comando expandir objeto, né? Mas eu acho que nesse caso específico, a ferramenta Pintor é mais exata. Então, eu não faria com um brush não, a não ser que você seja muito bom, tenha uma boa mesa gráfica, aí eu acho que vale a pena, né? Só que aí nesse caso, talvez valha a pena você fazer a caligrafia direta, né? Toda, sem precisar fazer a caligrafia digital. Né? Talvez aí fique mais interessante, tá? Então aí, ó, já tá bem bonito o trabalho, tá bem fechado. Eu acho que isso é bem interessante, assim, você se basear em trabalhos de bons designers, mas fazer o seu exercício, né? E no seu corre. Provavelmente, como eu falei para vocês, isso aí lembra muito aquelas tiras, né, de ginástica olímpica. Então, ela, assim como eu, ela tá pegando, a Martina tá pegando inspiração, né, em outros designers, em outras pessoas que deram uma ideia semelhante, e aí ela desenvolveu o dela. Então a gente pega, observa o estudo, tenta aplicar e vai observando como é que essa influência vai tocar o nosso processo criativo. Naturalmente, ela não fez esse lettering da mesma forma que eu fiz, né? Então, o que é interessante nesse exercício todo não é só observar o técnico, mas observar o processo criativo que está por trás desse tutorial também, né? Então, procure você também ver como é o seu processo criativo e como é que você chega no seu resultado final. De repente você vai fazer esse lettering num celular, ou vai fazer numa mesa digitalizadora, como eu fiz, né? Ou de repente você vai fazer com mouse, ou à mão. Mas, de alguma forma, você vai chegar num resultado semelhante. Tente ver o seu processo criativo e tente cada vez mais você fazer uma imersão. Eu mesmo, está sendo muito gratificante para mim fazer essa série de lettering, porque não é do meu ofício, né? Eu sou um desenhista, fundamentalmente. E quando aparece um desafio desse de se fazer um lettering, você sai da sua zona de conforto e você acaba pensando em soluções criativas diferentes, e tudo num espaço muito curto de tempo, né? Uma vez que a ideia é fazer a série de 5 workshops, se possível, diariamente, se não der, o mais rápido possível, né? Bom, pessoal, eu fiz esses coraçõezinhos para dar uma espécie de complemento, né, ao desenho. E agora eu vou procurar melhorar as cores, né, deixar as cores um pouco mais suaves, e vou jogar uma textura de fundo. O trabalho da Martina tem uma textura de fundo na tipografia. Eu vou apenas baixar a opacidade. Vou repetir, né, os corações, fazer uma sequência, e aí eu recomendo que você faça a sequência indo em objeto, aí você vai em transform, você vai movimentar o coração tanto na horizontal como na vertical, dando o comando copy. Para você fazer várias vezes seguida esse movimento, você vai usar o comando Ctrl D ou Command D, tá? Que aí ele vai repetir o movimento. E fazer, obviamente, isso numa camada à parte, né? Uma camada textura, e depois eu vou abaixar a opacidade de alguns desses elementos, tá? Para que fique um desenho mais suave. Quando você tiver com esse trabalho, quais são as sugestões? Você pode exportar em JPEG, você pode salvar em formato AI. Agora, recomendo que sempre salvar a tipografia no modo desenho, né? Ou seja, criar os outlines, criar o contorno, tá? E você pode ainda salvar em PDF e pode exportar em outros formatos, como TIFF, por exemplo, tá?
procure ver qual é o tamanho que você quer da ilustração e aí com isso você atinge o melhor resultado. Se você gostou, peço que você curta e se inscreva no canal e ative as notificações, ok? Então, desde já, o meu muito obrigado e até o nosso último encontro de lettering dessa série de 5 encontros. Conto com vocês aí no nosso próximo exercício de lettering.